Então vamos fazer o corrimão. O corrimão está normalmente com altura de 90 centímetros, tá? Tem enorme, são um pouco variável, mas é tipicamente 90 centímetros. Então, eu vou fazer os montantes, né, os balaústres, tá certo? Que são aqueles elementos verticais, a gente até já conversou sobre isso. E depois eu vou modelar esse corrimão. O corrimão tem que estar sempre dos dois lados da escada e contornando toda a escada. Quer dizer, o usuário tem que ter 100% do tempo que ele está usando a escada, ele tem que ter apoio. Ele tem que ter um corrimão, né, para se apoiar, tá? Então eu vou fazer aqui um corrimão, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Vou criar uma linha aqui 90 centímetros para cima, que é a altura do corrimão. Ponto 9. Agora, eu vou mover essa linha em x negativo 5 centímetros e em y positivo 5 centímetros, tá? Então eu vou mover isso aqui, desse ponto. Aí eu quero mover agora com precisão a medida, fornecendo a medida. Então eu coloco arroba em x menos 0,05, 5 centímetros, vírgula, ponto 0,05 em y, tá? A posição aqui do corrimão, tá certo? Aí eu quero copiar esse corrimão agora para as outras posições. Então eu já tenho aqui, ó, a linha, eu copio ela aqui, tomando isso aqui como referência, coloco aqui, tá certo? Aí aqui eu quero ela, só que eu vou colocar aqui, naturalmente ele está 5 centímetros para lá, mas eu não quero aqui exatamente. Aqui eu quero colocar ele já em cima do piso. Aí eu vou fazer o que? Eu vou esconder essa camada aqui, ó, que é a camada parede pavimento superior. Então eu vou esconder ela aqui, tá? O corrimão ali já está na posição correta, posição correta, posição correta. Aqui eu vou afastar ele em Y 10 centímetros, né, que é os 5 que está para frente, mais 5 aqui para trás. Então eu vou mover isso aqui. Não, desculpa, eu vou deixar ele aqui já no primeiro degrau mesmo, tá? Deixa ele. Só que na verdade aí eu vou. O que eu fiz? Quando eu coloquei em relação a esse ponto. Na verdade, eu vou deixar ele já no primeiro degrau, né? Para ficar mesmo a inclinação aqui. Só que colocando ele 5 centímetros a partir daqui, tá? Desse vértice aqui. Desse encontro aqui do espelho, tá? Então, aliás, eu vou até apagar esse, tanto esse quanto esse, para fazer a referência correta aqui, ó. Eu vou copiar então esse, tá? Desse ponto aqui para esse, pronto, e para esse. Com isso, como eu estou começando sempre no primeiro e no último piso, né? Eles vão ficar com a mesma inclinação. Essa, né? Ele fica harmonioso, vamos dizer assim. E agora, isso aí são os montantes, né? Os balaústres, isso aqui é o corrimão mesmo, tá? Bom, naturalmente isso que eu fiz só uma linha, eu preciso dar um volume para isso. Isso também é um sólido, tá certo? Aí eu vou fazer esse corrimão com um tubo de 5 centímetros de diâmetro, tá? Então eu vou desenhar aqui um círculo, tá? Um círculo, aqui por exemplo. Aí D de diâmetro, para dizer que eu quero fornecer o diâmetro, e o diâmetro é 0,05, tá certo? Muito bem, eu vou copiar esse círculo aqui para todos os elementos que eu quero fazer corrimão. Vou colocar um no centro do corrimão aqui também, tá? E agora eu vou usar um comando chamado sweep. Nessa versão do CAD ele não fica aqui, mas no CAD, nos CADs, eu estou usando 2014. Quem está usando os CADs mais à frente, ele já vai estar também nessa guia aqui, tá certo? Que é o seguinte, então, sweep, tá? A gente vai selecionar qual é o objeto que eu quero. Basicamente o que o sweep faz é o seguinte, eu vou dar uma forma e um caminho. Ele vai passar essa forma no caminho que eu forneci, tá certo? Criando um objeto, um sólido, criando um sólido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero aqui, ó, passar
essa forma, aí clico com o botão direito, que é só essa forma, e ele pergunta qual é o caminho, eu vou dar o caminho. Então eu dei a forma e o caminho, e ele passou a forma no caminho, montando, por exemplo, aqui esse tubo, tá? Eu vou fazer um Ctrl Z aqui, porque tem um detalhe aqui que eu tava passando, mas é importante a gente ver, que é o seguinte. Isso aqui normalmente é feito uma concordância. Esse tubo não chega um tubo com o outro. Isso aqui tem uma concordância, né, com esses tubos aqui. Então eu vou fazer essa concordância com um comando que a gente já usou, né, que é o fillet. Estão lembrados do fillet? Então eu vou fazer aqui, ó, fillet, esta linha com esta linha, só que antes eu vou dar um raio. Então fillet, raio. Eu quero concordar elas não com o canto vivo, até porque com o canto vivo eu já está aqui. Eu quero concordar elas com um arco que tenha um raio que seja 1,5 vezes o diâmetro do tubo. Tá? 1,5 vezes o diâmetro do tubo é 0,075, né? O raio. Então, eu vou concordar aqui, ó, esse com esse. Tá? Ele concordou, tá vendo? Agora, essa forma eu preciso passar no caminho que é o círculo também. Então, eu vou mover esse círculo aqui pelo centro. Aí eu não estou conseguindo pegar o centro. Shift, botão direito, a gente já usou algumas vezes. Center, né? Esse centro aqui, eu vou colocar aqui. E eu vou copiar esse aqui também para o final do arco. Porque o arco também vai ter que ser construído essa modelagem para o arco, tá? Então vamos lá, sweep, novamente. Aí eu quero essa forma aqui, clico com o botão direito nesse caminho. Repito o comando com Enter, né? Quero essa forma, botão direito, nesse caminho. Eu quero essa forma, botão direito, nesse caminho. Tá? E aí ele monta o corrimão. Naturalmente eu posso pegar esse aqui depois, mandar unir, tá certo? Vai virar um objeto só. Ó, agora é uma coisa só, é um sólido só, o corrimão. Vocês vão fazer isso para todo o corrimão. Um detalhe, eu vou fazer o Ctrl Z aqui novamente. Um detalhe é, você não precisa colocar a forma perpendicular, a forma que eu quero dar para o meu sólido, perpendicular ao caminho, porque isso o próprio CAD faz. Vocês viram que eu copiei o círculo que está desenhado em X e Y. Só coloquei ele com precisão, né, para ter a intersecção aqui com o caminho, tá? Porque se não tiver intersecção, ele vai fazer também, mas vai fazer como se fosse uma coisa paralela, né? Por exemplo, se eu pegar isso aqui e copiar para um ponto qualquer no espaço, tá? Aí eu quero fazer o que? Sweep. O que vai acontecer? Ó? Eu quero essa forma neste caminho. Passou também. Tá? Então eu me enganei. Bom, me enganei. Ele trouxe para o eixo. Mas onde vocês tentem, pode ser que não funcione exatamente dessa forma, tá? Porque eu já, né, você quer criar, às vezes você tem uma forma, o objeto está fora, ele passa o objeto naquela forma mantendo a distância. Mas tudo bem, não tem problema não. Vai, se funcionar assim, tá ótimo, tá? Mas se não funcionar, vocês já sabem o que está acontecendo, tá bom?